deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Uma boa noite a todos. Estamos novamente aqui nesta Casa de Luz, junto ao Centro Espírita Luzes da Verdade de Horizontina, para mais um momento de reflexão, para engrandecer a nossa caminhada nessa construção sólida que é a doutrina espírita como consolo em nossas vidas. Hoje, vamos homenagear o codificador Allan Kardec, novamente relembrando a sua trajetória no momento da codificação da doutrina espírita. Quem foi Allan Kardec? Utilizaremos a obra do tomo 1, que é o livro de estudo sistematizado da doutrina espírita, num programa fundamental que a FEB utiliza para os grupos e também para os trabalhos em grupos nos centros espíritas. Este é um exemplo dos livros e essa sugestão de como, então, conduzir os grupos de forma periódica, de como conduzir os trabalhos para os estudantes se aprofundarem, conhecer um pouco mais da doutrina. A sistematização do estudo espírita buscou apoio nas orientações de Allan Kardec. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Quem foi Hipólite e os estudos? Quem foi Hipólite Léon Denisard de Rivail? Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, 3 de outubro de 1804, numa família de nobres e de tradição da França. Realizou seus primeiros estudos em Lyon, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Mas aos 10 anos de idade, seus pais enviaram para uma instituição de educação na Suíça. Uma instituição que naquele momento era um dos modelos para a Europa toda. Essa instituição tinha como um dos seus expoentes o professor João Henrique Pestalozzi. Hipólite, possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do pedagogista suíço, cativando a admiração deste e a simpatia do velho professor. Depois de algum tempo, se tornou um dos seus pupilos, eficiente colaborador do professor Pestalozzi. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é eterno fundamento da educação, nortearam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Estas lições e exemplos serviram para cultivar as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e livres pensadores da França. O professor Rivail, então de volta à França, Rivail logo se pôs a exercer o magistério e com apenas 18 anos lançou seu primeiro livro didático, um curso prático e teórico de aritmética, segundo o método então do Pestalozzi. A obra em questão, que primava pela simplicidade e clareza, era recomendada aos institutores e às mães das famílias que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética. O método empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Ele não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetrar-lhes a essência.
Além dessa obra, ele publicou muitos outros livros didáticos, bem como os projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica. O ensino intuitivo já despontava, então, desde sua formação. Como não poderia deixar de ser, Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, o processo didático preconizado por Pestalozzi, e segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios da intuição sensível, que busca a educação dos sentidos. A ideia existe originalmente na criança, e a intuição sensível é somente a sua realização concreta. É o único meio, segundo eles, de a ideia se tornar compreensível, porque se encontra como uma força que vive e atua na criança. Esse ensino intuitivo, então, ele se funde na substituição do verbalismo, apenas do falar e do ensino livresco pela observação, característica forte do nosso Rivail, pelas experiências, pelas representações gráficas, operando sobre todas as faculdades da criança. A base da instrução de Pestalozzi é a intuição, que ele considera como um fundamento geral de nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano, da maneira mais natural. Em seguida, em 1826, o jovem professor fundou a instituição Rivail, onde ele exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo um notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos. Ressalta-se que tanto na instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, ele pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Amélie Baudet, com quem se casara em 1832. No decorrer da sua carreira, Rivail exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, para melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Ele já estava sendo trabalhado para a sua missão que viria. Assim, antes mesmo que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse, o pseudônimo Allan Kardec já havia Rivail firmado bem alto no conceito do povo francês e mestre da pedagogia moderna, com o seu nome escrito em importantes obras bibliográficas. Estudioso do magnetismo, mas foi em 1854 que ouviu falar das mesas girantes primeiramente. Em meados do século XIX, essas mesas girantes revolucionaram a Europa. Aqui vão alguns relatos em relação aos seus primeiros passos em relação a essa codificação da doutrina. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza, e que minha razão repelia. Ainda nada vira nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrava na mente. De forma muito cética em relação ao que ele observava e ouvia, ele continuou. No ano seguinte, estávamos em começo de 1855. Encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com entusiasmo que consagrava todas as ideias novas. Pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula Sra. Roger, em companhia do Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patier e a Sra. Plainemezon. Em seguida, veio o convite e começou a frequentar e assistir às experiências que se realizavam na casa da Sra. Plainemezon.
Observando que alguma coisa acontecia de diferente, foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas, que giravam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica, com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tornei a mim estudar a fundo. Numa das reuniões, travei conhecimento com a família Baldin. Os médiuns eram as duas senhoritas Baldin, que escreviam no Mardose com auxílio de uma cesta. Aí eu tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais que acusavam, de modo evidente, a intervenção de uma inteligência. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A revelação que eu procurava em toda a minha vida. Em suma, toda uma revolução na ideia e nas crenças. Então, aqui está a sua missão, os seus primeiros estudos. O que fortaleceu, de certa forma, a tríade da qual o Espiritismo está alicerçado, que são os aspectos científicos, os aspectos filosóficos e os aspectos religiosos. Observando que Rivail não tinha nenhuma faculdade mediúnica. Então, como cientista, estudioso, buscou desempenhar a sua missão. Em 12 de junho de 1856, o professor dirige seu Espírito da Verdade, com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da doutrina espírita. Então, o Espírito da Verdade, que estava conduzindo a missão do codificador, falou: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. A missão somente pode justificar-se pela obra realizada. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. A nossa assistência não lhe faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. A missão dos reformadores é prenhe de escolhas e perigos. Previno-te de que é rude a tua jornada. Faça mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra o homem são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios que virão. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Essa foi alguns trechos desta conversa que teve com o Espírito da Verdade através de uma mediunidade. Prece a Deus por Kardec após o diálogo com o Espírito da Verdade. Após receber essa orientação e essa missão de forma clara, ele, em forma de prece, conversa. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa.
A minha vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis, e com o teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo enviarei para corresponder aos teus desígnios. Então, aí um pedaço, um pouco da prece, que fez essa conversação, então, retribuindo a missão que lhe foi dada. Convei como surgiu o nome de Allan Kardec. Quando da publicação do primeiro livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema: como assinar o trabalho? Com que nome? O autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico em virtude de todos os trabalhos anteriores e também podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou alvitre, deu a assinar com o nome de Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera o tempo dos druidas, numa vida anterior, nas Galhas que hoje condiziam à França. Aqui está um compilado de algumas obras espíritas feitas e codificadas por Allan Kardec, iniciando pelo Livro dos Espíritos, publicada no dia 18 de abril de 1857, seguido de várias outras obras importantes, como o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e até após a sua desencarnação, em 1890, uma coletânea de escritas publicadas em obras póstumas. Em relação à sua atuação, Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia a todos os espíritos que o ditaram, mas não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento. A distribuição didática dessas matérias encerradas nos textos, a redação, as respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza que foram expostos. A precisão com que intitula capítulos e subcapítulos, as elucidações profundas e incisivas, e bem assim a sua notável introdução, tudo isso atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se houve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. Kardec fez o que ninguém havia feito. Foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo de um amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com os quais elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. Desencarnou em 31 de março de 1869. Então, nossa homenagem neste ano, de 150 anos após o seu desencarne, que ocorreu aos seus 64 anos. Allan Kardec, pelo espírito de Humberto Campos, na voz de Irmão X, então, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. São essas as palavras que conduzimos essa nossa reflexão junto à vida desse homem simples, mas muito estudioso, que trouxe
através dessas obras, dessa obra de vida. Encerramos a nossa fala, deixando aqui a reflexão sobre este homem que trouxe de forma grandiosa o consolo para toda a nossa humanidade. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare